Olá, você que nos acompanha pela internet, pelas redes sociais, aqui é André Oliveira, no Movimento pelo Futuro de São Mateus, 2024, o ano do resgate. Nós seguimos aqui e hoje o nosso 19º dia, veja só como passa rápido, né? Amanhã nós já teremos a oração do dia 20, de 10 em 10 nós temos uma oração, de 10 em 10 dias, uma oração especial nesse propósito, todo dia 10, todo dia 20 e todo dia 30, para que possamos agradecer pela direção que temos obtido nos 10 dias passados e também pedir a inspiração para os próximos 10 dias. Então, nós tivemos a primeira oração do primeiro dia 10, que foi 10 de janeiro, e agora, neste sábado, nós vamos ter a segunda oração dessa nossa jornada, mas a primeira do dia 20, no dia 20 de janeiro, especialmente às 5 para meia-noite. Nós vamos entrar ao vivo no nosso perfil, @futuro de São Mateus no Instagram. Depois também vamos compartilhar nas outras redes sociais, no meu perfil, andreoliveira.jornalista, também no TikTok, no YouTube e no blog do André Oliveira, mas a transmissão vai ser a partir do perfil do Movimento pelo Futuro de São Mateus no Instagram, @futuro de São Mateus. A oração do dia 20, não perca, porque Deus vai nos abençoar como tem abençoado durante todos esses dias nas mensagens. E não perca o seu foco. Diariamente nós nos deparamos com as discussões políticas, as discussões partidárias em torno das eleições 2024 sendo incrementadas. E também vemos os políticos que estão aí em atividade com os seus mandatos, também insuflando cada vez mais essa polarização, direita, esquerda, as críticas ao presidente da República, muitas delas pertinentes, mas que por trás, às vezes, não tem o interesse da palavra de Deus ou dos valores éticos, morais e cristãos, apenas interesses partidários, às vezes políticos, ideológicos, e que quando a gente se distrai com essas situações, acabamos não cumprindo o nosso real objetivo. Por isso que aqui a gente tem fomentado sempre a palavra de Deus. Ela tem estado em primeiro lugar nessa nossa preparação rumo a um projeto grandioso. Projeto que estamos colocando Deus à frente, precisamos de Deus nos norteando. E aqui nós temos sido bem francos quando falamos do futuro de São Mateus. Se a gente olhar para trás, no passado recente, ano de 2023, 22, 21, a gente vai ver muita coisa e poderíamos aqui estar falando disso, remoendo essas situações, essas adversidades, essas situações até nocivas à sociedade de São Mateus, ao nosso município. Se olharmos para o hoje, um quadro também caótico na nossa cidade, no executivo, se a gente olhar para o legislativo também, a gente vai ver uma série de problemas, com alguns vereadores também na mesma onda do prefeito. Mas nós estamos aqui mirando o futuro. É claro que não negligenciamos o passado e não estamos tapando os olhos para a realidade do presente, não. Mas o nosso olhar está no futuro, porque nos preparando corretamente, nos conscientizando, um futuro grandioso nos espera. E é o que está, inclusive, nesse ensinamento de hoje aqui da Palavra de Deus, especialmente nesse ano do resgate. Atos 8, versículos 3 e 4, falando a respeito de seguirmos firmes no nosso objetivo, em meio à perseguição, a meio à dispersão. 2 versículos que trazem aqui um ensinamento muito primoroso, preste atenção. Lá no capítulo 8, versículo 3. E Saulo, que ainda não havia se convertido e não tivera o seu nome trocado para Paulo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão.
Então, perseguidor da igreja que era Saulo, e ele cumpria à risca, com determinação, crueldade e intrepidez as suas funções. Então, entrava nas casas, ele não via limites e colocava todos os cristãos na prisão, arrastando homens, mulheres, ele cumprindo ali, porque estava determinado a combater os cristãos, a acabar com aqueles que propagavam a palavra. No verso 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E aqui a gente precisa lembrar que Saulo assolava a igreja, quer dizer, qualquer reunião, manifestação que tinha da fé cristã, de propagação do evangelho, ele se revoltava e agia contra. E havia muita dispersão, muitas pessoas fugiam com medo, então não se reuniam mais. E mesmo em meio a essas perseguições, muitos sendo colocados na prisão, muitos tendo que fugir das suas casas, das suas cidades, nessa dispersão, diz aqui a palavra de Deus, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então havia resistência e havia um olhar para o futuro, porque eles criam na palavra. O evangelho, a evangelização não podia e não pode parar. Por isso que não podemos nos distrair. E até esse cenário político eleitoral das eleições de 2024 não é olhando em si para as eleições, para cargos, para os interesses. Não, é para a possibilidade de evangelização, para colocar Jesus Cristo nesse meio político, para formar cidadãos conscientes, especialmente de valores, para propagar para a sociedade que existe um Deus todo-poderoso, que se nós crermos nele e seguirmos os seus ensinamentos, nós vamos ser vencedores, nós vamos ser felizes e bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos, e não vai ser diferente na política. E se colocarmos pessoas com princípios e valores éticos, morais e da fé cristã na política, os resultados serão extraordinários, porque vamos levar também para nos auxiliar nessas funções o nosso Deus, o próprio Senhor Jesus, com os seus ensinamentos. Então, não tem propina, não tem corrupção, não tem chantagem, não tem interesses pessoais se sobrepondo aos interesses coletivos, não tem barganha, não tem venda de voto para aprovar projeto. Não, porque tudo isso a palavra de Deus condena e nos instrui a não fazer. E uma vez tendo obediência à palavra de Deus com relação às boas práticas, os resultados também vêm para a sociedade, e porque Deus se agrada daquele que faz conforme os seus ensinamentos. E aí ele age, ele está conosco. Quando nós nos dispomos a fazer a diferença, movidos pela palavra de Deus. Ainda que venham as perseguições, ainda que venham aqueles que estão sendo usados pelo mal, como era Saulo antes da conversão, para tentar impedir a propagação das coisas boas, dos bons valores, dos princípios. Ainda assim, em meio às dificuldades, às perseguições, à dispersão, Deus vai nos auxiliar para a gente fazer o que é certo, para continuar agindo com intrepidez e em toda parte, ou seja, em todos os setores, em todos os lugares, nós vamos propagar que é necessário ter sim esses princípios, esses valores sendo aí divulgados e com o nosso exemplo propagados. E vamos firmes neste propósito do ano do resgate. Quem não reage, rasteja, nós decidimos reagir. Por isso, haja diferente.